O que é forte é que o propósito redefine sucesso, né? Redefine. Porque o propósito, ele não te permite utilizar a régua do outro. Hoje, uma coisa que eu tenho dito muito aos amigos pastores é: nós prestaremos contas do tipo de crente que a nossa igreja formou. E aí eu fico pensando que às vezes a gente constrói estruturas das quais Jesus não pode chegar. Porque se Jesus chegar, eu tô convicto que, infelizmente, tem muitas igrejas hoje no Brasil. Cara, se Jesus aparecer, se precisar virar igreja, acabou. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Seja bem-vindo a essa mesa abençoada aqui, ó. Acho que faz uns 5 anos que a gente tá sentado à mesa, aprendendo, sendo inspirado. E como eu tenho sido abençoado pelo podcast de poder conversar com várias tradições e aprender a ouvir. E eu sou... Sim, na verdade eu gravo os podcasts para mim mesmo, depois que eu deixo vocês ouvirem. E tem sido muito abençoado. E obrigado você que está sempre acompanhando, pegando o link, mandando para os outros, divulgando. É sempre muito bom chegar até você e poder ainda ser ferramenta para formar Cristo na sua vida. Deixa eu só te fazer uma indicação antes da gente começar aqui. A Thomas Nelson relançou o nosso livro Deus Te Fez de Propósito. Eu e o Thiago escrevemos um livro para ajudar você a descobrir o porquê e para que Deus te criou. Talvez um dos grandes legados que o meu pai deixou na minha vida, meu pai ainda é vivo, mas ele já deixou isso na minha vida, foi ter compreensão do meu propósito e ser fiel àquilo que o Senhor me chamou para fazer, né? Então, por exemplo, aqui no Descobre nós estamos há 14 anos falando a mesma coisa. Por quê? Porque a gente entendeu que tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu acredito que sua vida pode ser transformada se você tiver compreensão do por que e para que Deus te criou. Então esse livro é bem legal, tem exercícios práticos para você fazer, tem uma base bíblica, teórica para você entender propósito, que não é coaching, mas é Bíblia, pra você entender o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então vou deixar o link aqui, pede o seu, tenho certeza que vai te abençoar muito. Vambora pro episódio de hoje. Meu amigo, Dênio Lara Júnior. Muito bom. Obrigado por estar aqui. Uma honra, sempre. Eu sou um desses aí que tem recebido, ouvido e sido marcado com a sua genialidade. Porque tem os podcasts, não só os podcasts... Eu só faço perguntas. Gênio é os caras que convidam. Então, mas a boa pergunta, né? O gênio sabe fazer boas perguntas, tá né? Aliás, Jesus nos ensinou, né? Como fazer boas perguntas. E é muito abençoado, porque até os podcasts mesmo seculares... acho que passou um pouco, né? O flow do podcast, aquela coisa que estava todo mundo fazendo e vai perpetuando o que é mais sólido, obviamente, né? Exatamente. Mas é muito gostoso te ouvir, sempre não só as perguntas, mas as suas inserções e falas. Eu faço inserções pro cara beber água, entendeu? Tá, o cara respirar, aí eu falo, deixa eu falar um negócio aqui pra ele não cansar. É um pouquinho mais perto do microfone aqui. Aí. Você veio em 2022, você acredita, cara? 22, passa muito rápido. Cara, vai fazer 4 anos que você gravou. Nossa, é impressionante, assim, como vai passando, né? E, cara, assim, de verdade, eu creio que essa questão do podcast, né, igual você falou, vai passando, né? Pessoas começam, param. Mas pra gente aqui, cara, o podcast, ele é uma expressão da vocação de Deus para nós como Jesus Cop. Porque a vocação de Deus para nós, ou pelo menos uma parte dela, tem a ver com a unidade da igreja, né? Entendeu? Então a gente sempre e essa batalhou. Beleza, né? A capacidade que você tem de poder estar com pessoas distintas sem se comprometer no aspecto de... Exato. O que não é fácil, mas eu acho que isso também entra um pouco no próprio aspecto... que é um grande desafio da nossa geração. Você também saber dizer não, saber o que é seu, o que é a sua medida, o que é a graça que você carrega. E isso é tão confuso, né? Eu tenho sido muito ministrado por Deus sobre presunção. Nos últimos anos Deus tem falado muito comigo sobre isso, assim, sobre
o fogo estranho, sobre... normalmente a gente é mais testado por Deus naquilo que Ele não nos deixa fazer do que naquilo que Ele nos deixa fazer. Entendi. E eu acho que esse coração de Davi, de cara, você não vai construir. Não vou deixar. E Deus, eu quero, assim, é algo genuíno, eu tô desejoso de fazer, de entregar, de poder dar, e Deus diz, não, cara, você não vai fazer. A ideia é boa, mas não é para você. E a ideia é certa, mas não vai ser você. Não é para você. Eu tinha um professor de seminário que dizia que tem 3 M's que vão fazer definições na vida: motivação, modo e momento. E se os 3 não estiverem alinhados, então não faça. Tá. Então, às vezes, a motivação é correta, mas o modo não é correto. Não faça. Às vezes, a motivação é correta, o modo é correto, mas o momento é errado. Então, não faça. Às vezes, o momento é certo, a motivação é certa, mas... Então, esse lugar de você poder ter a compreensão plena. E eu acho que isso entra um pouco do que a gente perde tempo fazendo na vida também. Porque se for tirar, e talvez uma pergunta para nós seja... Se tirar o que Deus não te pediu para fazer, talvez você perca tudo. E assim, eu comecei até fazendo a propaganda do livro, né? Deus fez de propósito. E de verdade, assim, para mim é uma das coisas, assim, que permeia o meu pensamento diariamente, entendeu? E você falou uma coisa muito forte. Quando você compreende o seu propósito, né? Ou até, usando a nomenclatura que eu uso no livro aqui, compreende sua missão, você aprende o que falar sim, mas mais do que isso, você aprende o que falar não, né? Então, por exemplo, eu tive oportunidades que, se você olhar para a lógica, você fala, meu, que oportunidade, entra, só que feria o meu propósito. Por exemplo, a unidade da igreja. Entendeu? E aí eu tive que falar não. E um monte de gente não vai entender, vai te criticar, mas você tem que ter clareza do que Deus te chamou pra fazer. O que é forte é que o propósito redefine sucesso, né? Redefine. Porque o propósito, ele não te permite utilizar a régua do outro. Não deixa. E nesse lugar de compreensão de propósito, inclusive na psicologia, né? Eu tô aí agora na reta final da formação de psicologia. E fiz o TCC, o meu TCC, entreguei agora a primeira parte do TCC. E eu tô falando sobre a importância da saúde mental do líder para a comunidade, do líder religioso para a comunidade. Que legal. Então o meu TCC é muito baseado no impacto da saúde mental do líder para comunidade. Aí, estudando um pouco desse reflexo e todos os dilemas que o líder religioso, sobretudo o pastor, nadando aqui nas nossas águas, os desafios que ele encontra, de tantas respostas, tantos desafios, essa ideia de divindade, essa perspectiva que as pessoas constroem, mas que o próprio líder alimenta, né? Dessa imagem de um interlocutor entre Deus e os homens e todo esse lugar. Mas um dos caras que eu me apaixonei na psicologia foi Viktor Frankl. E que tem uma história maravilhosa, é um cara que é sobrevivente de campo de concentração e mais tarde ele vai desenvolver, então, a logoterapia. E uma das coisas que ele traz muito forte e que talvez seja o clímax aqui, no fim do dia o homem está buscando propósito. E ele faz até o estudo em campo de concentração, não sei se você já teve algum acesso mais profundo a Viktor Frankl, mas... O livro Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, que se tornou, é considerado hoje um dos livros que mudaram o curso da história, né? Assim que ele é tratado. Eles estão fazendo um filme? Eles fizeram um documentário, teve até uma situação que quando foi se inscrever, a Spielberg foi fazer a lista de Schindler, salvo engano, houve uma discussão se não seria gravado a história de Frankl. Olha só. E porque ele é sobrevivente, ele é um médico que vai para o campo de concentração de forma voluntária, porque apesar de ser judeu, ele teve o pressuposto de poder sair do país e não ir, e ele vai. E o que mais pega é que ele começa a fazer uma análise de quem sobrevivia mais tempo no campo de concentração. E dentro dessa análise ele valida então aquilo que ele tinha construído já, que o que fazia não era o cara ser mais forte, não era ser mais capaz, o que fazia alguém sobreviver, o que levava alguém a não suicidar, depois até os arames farpados, né, que ficavam eletrocutados para que houvesse um suicídio voluntário. Então criava-se um ambiente onde, debaixo de tamanha pressão, as pessoas suicidavam. E ele então compreende que o que fazia alguém sobreviver a todo aquele processo era ter uma clareza de propósito.
E dentro dessa clareza de propósito, e aí é curioso, porque naquele lugar de que alguém sabe por que nasceu e vai conseguir superar, inclusive, os próprios desafios que a vida propõe, porque encontrou, inclusive, e a proposta bíblica, obviamente, é essa, encontrou, inclusive, propósito na dor. Entendeu que por meio da dor existe também um propósito. Mas aí relê tudo, né? Inclusive tudo. A dor. E isso leva a gente muito para um lugar... Eu acho que esse é um grande desafio da nossa era, e é o nosso desafio para ter uma saúde, dentre outros aspectos, uma saúde emocional. É você, dentro desse lugar, compreender. E isso também dá beleza para que você valorize o outro na medida que é dele. É dele. E que você não vai ter, e tá tudo bem. Então, assim, uma coisa hoje, eu acabei de vir, a gente idealiza uma conferência para pastores todos os anos, você já esteve lá comigo. Inclusive esse ano era para você estar, você acabou de falar que me deu aí um bolo. Um bolo. Mas e é interessante porque os pastores vão muito atrás de estrutura. Tá. O que eu faço? Como? E o pragmatismo, ele é muito moderno na história da igreja, né? Essa ideia, ela é nova, ela não tem mais do que 100 anos. Nessa ideia da igreja grande, de vamos visitar a igreja para ver E de alguma forma, os últimos anos nos venderam quase que como via de regra, e eu estou falando aqui no histórico de um pastor que pastoreia nos últimos 15 anos, então, que vive esse último momento da igreja, é tudo muito pragmático. Então, as pessoas estão o tempo inteiro procurando o que elas podem fazer para melhorar, para aprimorar. E eu acabei de vir, então, de uma conferência como essa, e é curioso como as pessoas querem modelos muito práticos. Dá uma fórmula, né? Eu quero um modelo prático para me tornar alguma coisa. E nessa busca, a gente sempre está buscando a armadura de Saul, né? Aquela ideia, me dê a roupa que você usa para eu lutar uma guerra que é minha. Não, mas a sua guerra você vai ter que lutar com a graça que é sua. Mas eu estou o tempo inteiro atrás disso. E isso corrompe o que eu faço. Porque tira a beleza daquilo que só eu podia fazer. Tira a beleza daquilo. Eu gosto de pensar o seguinte, você não vai mudar tudo no mundo. Mas tem uma coisa no mundo que só você vai mudar. Ok. Então o Dênio não está proposto a mudar a igreja brasileira. Eu não sou o reformador da igreja brasileira. Então assim, uma das coisas que eu tenho que lutar comigo é que parte do meu chamado é muito profético. E aí, no meio de tudo que se vê, você às vezes fica desafiado a falar só o que Deus falou. E aí não ir além diante de um ambiente tão complexo que vivemos. Sim. Mas, ao mesmo tempo... E você vê, só pegando esse gancho seu, do que você revelou um pouco do seu propósito. Para você, em alguns momentos, agir de forma que fira, eu vou colocar entre aspas, a unidade, vai estar certo. Entendeu? Vai estar certo. Um cara se levantar com muita força e falar de um assunto que causa uma divisão, tá certo se Deus chamou ele para aquilo. Pra aquela medida. Eu não tô dizendo de rejeitar ninguém de sentar à mesa e tal. Eu tô dizendo assim, o vídeo do cara é de um jeito e tal, e ele... E é compreender que o outro, às vezes Deus chamou para um outro negócio. Para uma outra medida de outras coisas, e ele precisa proteger outros valores ali, entendeu? Então, é essa diferença, né, que precisa ficar claro, e aí você não quer usar a armadura do outro, né? E dentro desse lugar... Agora, a minha compreensão é que, como nós fomos treinados a ser muito pragmáticos, inclusive treinamos as pessoas a isso. Então, nessa conferência, eu quis fazer algo diferente, por exemplo. Eu tenho um amigo de seminário que foi um cara, na época a gente fazia seminário, tinha uns 100 alunos, ele era o cara brilhante do seminário, assim. E esse cara estava todo num caminho de sucessão do pai dele, a coisa indo e tal, ele vai, então, evangelizar no sertão da Bahia e resolve, então, mudar pro sertão. Quando eu encontro ele anos depois do seminário, e aí, como tá? Aquelas conversas assim... O cara falou, cara, assim, minha vida pegou um rumo que eu não esperava, Deus me chamou, fui pro sertão. E eu vendo, assim, um cara sem grande estrutura, não tinha nada demais, o cara foi para uma região que, de cara, ele não conseguiu levar a esposa e os filhos, porque a região não tinha capacidade de receber. Então, não sei exatamente, mas luz elétrica, escola... Escola para as crianças. Não, era coisa muito precária, ele teve que deixar os filhos... Ele até falou na conferência, acho que em um ano ele viu os filhos 3 vezes, ou em 2 anos ele viu os filhos 3 vezes, assim. Uma coisa
Porque eu até brinquei com ele, assim, na época eu falei, cara, não te chamo pra ir pregar em nada de casais, família da minha igreja, porque isso aqui fere muito o que é. Mas assim, dentro disso foi interessante, porque veio um cara desse falando, e ele começou a pregar em alguns povoados, e ele falando ali. Eu tô dizendo que o propósito remodela muito o que a gente estabelece como sucesso. E aí por isso que é legal ser mais pragmático, porque o pragmatismo ele te dá fórmulas fechadas para que você chegue nos lugares e tenha métricas mais claras. Mas todo o propósito de Deus é muito subjetivo dentro desse caminho. E nós dois podemos fazer a mesma coisa como você estava falando, e um ser aprovado por Deus e outro reprovado fazendo exatamente a mesma coisa. Podemos ter a mesma mensagem e na minha boca a mensagem ser reprovada e na sua aprovada. Então, esse lugar de buscar a aprovação de Deus e não dos homens é um caminho de quem não está preocupado com a glória humana. E isso custa. Porque nós naturalmente estamos sendo treinados cada vez mais a ser metrificados pelo aplauso, pelo sucesso, pelo número de curtidas, E não há quem na nossa geração, imagina, não seja de alguma forma afetado por isso. Não tem. Se o cara tá aqui, então, assim, vivendo aqui... Alguém pode dizer, não, isso pra mim não muda nada. Mas, poxa vida, então, esse cara tava falando, por exemplo, da nossa conferência, e aí buga um pouco os pastores, porque o cara tá atrás do pragmatismo para se tornar a maior igreja da cidade, que às vezes não é a medida dele. E o cara pode estar pecando numa igreja grande. E o outro sendo aprovado por Deus, e o cara tá dizendo, teve vilarejo completo, sem nenhum cristão, que eu fiz culto por mais de 1 ano com 3 pessoas, e uma delas bêbada em toda a reunião. E eu tendo que lidar com a pessoa vindo alcoolizada toda a reunião, insistindo vez após vez e dizendo, cara, essa é a medida, pregar para 3 pessoas. Mas me parece que os grandes pastores da nossa era, não cabe essa teologia. Inclusive, quando eu falo sobre isso, eu percebo que gera até um assim, beleza, o cara tá falando isso, mas assim, é bem medíocre o que ele tá falando e talvez seja uma forma de justificar. E aí talvez seja até o fato de eu perceber que Deus também não me tirou dentro de um mesmo contexto que todo mundo vive, porque poderia estar lá no sertão. E, ok, mas não estou também porque, de alguma forma, eu penso que isso seja uma maneira de dizer, ok, podemos fazer dessa forma, poderíamos usar essas tais estratégias que já estão mostrando que não são funcionais, nos ensinaram profundamente a construir parede, a fazer algo mais chamativo, a criar a equipe de comunicação da igreja. Mas não nos ensinaram a chorar pelo que Paulo chorou. Eu choro para que Cristo seja gerado em vós. Então não há uma preocupação. Hoje o meu questionamento é, as pessoas nos seus milhares entram nas igrejas, mas será que aquele pastor é pastor daquelas pessoas? Eu não sei. E eu faço esse próprio questionamento, porque lidera um movimento já de milhares de pessoas. Não, total. Então... eu tava lendo o livro Praticando o Caminho, e aí ele fala de uma estatística, né? E se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu vou falar mais ou menos assim, mas só pra você entender o choque. Pode ser que eu fale o número um pouquinho errado, mas só pra você entender o choque. Era tipo assim, 60% de cristãos, mas no cálculo deles é 4% ou 5% de discípulos de Jesus. É isso. Aí você fala, cara, isso é assustador. Isso é assustador. E é isso que você está falando. Eu oro para que Cristo seja formado em vocês. Se a gente entrar ali e começar a olhar na igreja em quem Cristo está sendo formado, você fala assim, cara, enquanto essa pessoa, ela tá cada dia mais parecida com Jesus. E isso toca, eu acho que o primeiro aspecto de um caminho de discipulado, que é esse lugar de nos tirar da multidão, de colocar nome, de fazer... E é tão difícil para nós, na eclesiologia moderna, na vida da igreja, dizer pro cara, eu tava lendo um livro um tempo atrás, o Marcas da Igreja Saudável, e ele pegou relatos históricos de exclusão. Ok. E ele fala muito sobre esse aspecto da disciplina, né? Então, e de que, inclusive, historicamente, né, há uma defesa de muitos teólogos não consideraria nem que fosse uma igreja se não tivesse exclusão. Isso, a disciplina é uma das marcas para ser igreja. Para ser igreja. Disciplina eclesiástica. E hoje, assim, se a gente for olhar o cenário, e até um desafio para nós, porque a coisa foi tão longe que hoje, quando você pensa em ser bíblico, você tem que chamar advogado. Você tem que chamar um advogado, você tem que se munir, porque é muito fora do que foi construído. E esse caminho de volta que eu penso que
o próprio Praticando o Caminho, 9 Marcas e outros, né? Caras como você e tantos outros que Deus tem levantado para que de alguma forma a gente tenha um caminho de volta. Que me parece que vai ser um questionamento muito profundo, inclusive ao caminho pragmático que foi construído. Vai muito em confronto ao que é. Porque para ser dessa forma, a gente vai ter que repensar o que é um membro de igreja. O que é esse discípulo de Jesus? E isso, agora, isso também produz aquele aspecto de que a gente, nesse caminho, precisa mostrar que não é todo mundo. E isso fere todo mundo. Você tá falando do TCC sobre saúde mental do líder, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, assim, e tal, por ser um líder, né? Tá vivendo nesse contexto e pensando sobre isso. Porque chega alguns momentos de pressão que você fala, é isso mesmo? Tipo, é insalubre assim mesmo, né? Porque ele falou que o fardo era leve, né? Que o jugo era suave. Tem umas horas que você fala, tá, isso... Porque uma frase que Deus me deu há uns anos atrás, assim, foi, eu chamei você pra estar disposto a morrer por mim. Eu não chamei você pra se matar por mim. E é diferente, né? Estou disposto ao momento de estar exposto ali à morte, eu não negar. Isso é o martírio. Né? Não tá falando que os discípulos se mataram, né? Entendeu? Eles desejavam vida, mas alguém os matou. Okay? E o que me parece que o estilo que a gente está vivendo é um estilo destrutivo. Eu acho que né? a diferença entre o suicídio e a entrega, a morte, E o martírio, eu acho que ele está muito vinculado à glória de quem, né? Morre por quem, né? Porque no final, quando eu tô morrendo por mim, é porque eu queria a glória. Eu tô buscando e eu tô atrás de ser glorificado. Porque não tem glória, não tem glamour em morrer por Deus. Não tem glamour no propósito. É lindo a gente poder ler os discípulos agora, é lindo poder ver os apóstolos, mas... Parece que eles teriam 2 milhões de seguidores, né? Parece. Eles seriam todos anônimos. Mas você vai ver Paulo, que fundamenta para nós tanta coisa, e que não tem glamour, é uma vida sem glamour. Na verdade, é a renúncia, né? Paulo deixa claro, um amigo esses dias, uma música que marcou o Brasil e Cristo, e ele faz a pergunta, né? O que ele viu que a gente... O que ele viu? O que ele viu? O que ele enxergou? E aí, eu meditando sobre isso, cara, me veio assim, eu tava meditando, e aí eu tava lendo Marcos, e eu entrei naquele texto em que Maria, em que uma mulher, né, Jesus tá, é Marcos 13, ele tá na casa de Simão leproso, uma mulher entra e ela pega um vaso, um perfume, né, que valia 300 moedas de prata, e ela quebra em cima de Jesus ali, e na sua cabeça, nos seus pés. Tá? E aí os discípulos falam assim, né? Que desperdício. Nós poderíamos vender isso e a gente poderia ajudar muitas pessoas pobres. E me veio muito isso, né? Um dos motivos desse adoecimento, né? E até na minha própria vida, né? É que de alguma forma entrou no nosso coração de que liderança é resolver problemas. Então, nesse pragmatismo, quem consegue resolver mais problemas? Então, a lógica dos discípulos que desperdício? Ou seja, por que foi um desperdício aquilo? Porque não foi eficaz. E o que é ser eficaz? Resolver mais problemas. Então, ele está dizendo, falando assim, esse perfume foi usado de forma inútil, porque você poderia ter resolvido um monte de problema com isso. E aí Jesus dá uma chave, e que eu estou deixando mudar a minha vida. Ele fala, problema é infinito. Ele está dizendo, os pobres sempre terão com vocês. Ele estava dizendo, demanda é infinita. Quando você alimentar surge mais aqui. Quando você responder 20 WhatsApp, amanhã você acorda tem 40. Porque demanda é infinita. Esses dias eu fiz até uma provocação de um texto. Sinto falta do meu líder. E é um orgulho travestido. Porque junto com todo esse processo, a gente ensinou as pessoas que tal qual num lugar que você chega e tem que exigir alguma coisa, você exige desse líder agora, você exige desse pastor, você coloca como um critério de exigência. E quando a gente fala de ser uma família, a gente tem uma cobrança na ponta sobre isso. E normalmente o cara que está cobrando ser família é o cara que não está disposto a ser. Porque ele está usando a própria mensagem já para cobrar, né?
E aí eu utilizo esse lugar de dizer, eu sinto falta. E eu sinto falta, muitas vezes, é meu orgulho travestido num lugar de dizendo, eu não quero incluir alguém. Eu quero que alguém sirva o que eu preciso. Eu não quero incluir na minha vida. Eu quero que resolva os meus problemas. Mas não necessariamente eu quero incluir na minha vida. Então eu tô o tempo inteiro aqui esperando e a gente constrói líderes nesse lugar isso, que né? são o Cristo. Esse cara entra no lugar de Cristo, ele se torna o Cristo da vida das pessoas. E esse adoecimento é alguém que... Porque um dia vão descobrir que você não é Cristo. Exato. E no dia que eles descobrem que você não é Cristo, vão querer te crucificar. Então, o aplauso que te deram agora volta nesse lugar. Eu, um tempo atrás, fui numa agenda e o pastor me pegou e ele falou, eu aqui na minha igreja não tem divórcio. Eu luto para que não tenha divórcio. Louvável, né? Mas ele falou, um casal ia divorciar, acho que ele morou 20 dias ou 40 dias na casa do casal. Uma coisa absurda. Ele foi para dentro da casa do casal. E aí eu falei, muito legal. Mas no final, o casamento que vai ser sacrificado é o dele. Então assim... Então, e aí o que Jesus fala ali, os pobres têm que ser... É tipo igual você tá falando, eu vou mudar ali, eu vou ajudar esse casal. Amanhã você acorda, tem mais 5 casais. E, cara, a gente tem dormido com culpa. A gente vai dormir mal. Por quê? Porque eu não resolvi todos os problemas que tinha pra hoje. Eu não consegui ticar toda a minha lista. E a gente entrou nessa como se o líder fosse o cara que resolve todos os problemas. E aí Jesus fala assim, olha, os pobres sempre terão com vocês podem ajudar eles quando vocês quiserem. Então Jesus até não está excluindo de ajudar as pessoas, de resolver problemas. Ele está dizendo, é infinito. E aí ele fala assim, mas essa mulher fez algo que onde o evangelho for pregado no mundo, será contado sobre ela. E é muito doido que esse é o texto de Marcos, né? E esse relato está nos 4 evangelhos. E João, ele é mais fofoqueiro, né? Primeiro. E nós estamos falando da mulher aqui agora. Exato. Não. 2026 anos, pelo menos, nós estamos falando dela aqui. Aí João vai falar, era Maria. Era Maria, irmã de Marta, né? Irmã de Lázaro. Era ela que fez isso. O João vai revelar, né? E aí eu te pergunto, quem foi o discípulo que falou que desperdício? João também é fofoqueiro, ele fala, foi Judas. Judas falou, que desperdício, dava para ter vendido e ajudado muitos pobres. E olha que loucura, né, cara? Por quê? Porque aí eu entendo qual é o propósito do líder. Ou, até mais, qual é o propósito do discípulo de Jesus? Não é resolver problema, é ser um tipo de pessoa a ser copiado. É ser um modelo. Só, né? Só. E até ao lidar com problemas, o objetivo não é resolvê-lo. É como Inspirar lidar outros, com o problema de forma que honre a Deus. Isso é lindo. Mesmo se você não conseguir resolvê-lo, né? E aí, eu te pergunto, né? Eu tenho perguntado isso. Cara, quantas pessoas no planeta chamam Maria? É isso. Chamam Maria, chamam Mariana, qualquer derivação de Maria. E esse ponto, né, foi interessante porque eu vim de um fim de ano, a gente passou um ano bem desafiador, porque a gente teve um problema em específico. Hoje eu pastoreio pastores e a gente teve uma demanda muito nova para mim, uma das nossas igrejas a serem tratadas, e eu precisei de entrar nisso e cara... E resolver esse problema. Resolver o problema. Que não resolveu. E que não é resolver. Que não é resolver. E que foi legal, assim, Douglas? Tá todo mundo esperando muita resolução, mais do que ver Cristo na situação. É isso. Tá todo mundo esperando que se resolva, e foi interessante porque dentro do processo eu precisei de lidar com toda uma comunidade diante de um problema de liderança e ensinando toda uma comunidade, cara, nós não vamos resolver como vocês estão esperando. Então a gente não chega aqui com uma fórmula fechada e resolve. A gente vai ser bíblico, e para ser bíblico a gente precisa ser família, vai precisar cortar na carne. Porque o tratar do outro precisa ser sentido em mim. É Trata aquela todo coisa, mundo, né? Cara, não tem mundo. nenhum pai que corrija um filho e depois não entre no quarto e fale, cara, isso aqui mexeu comigo, eu também senti. Era necessário ser feito isso. Com estranho, não. Quando não existe amor no meio do vínculo, então há facilidade de você executar sem sentir. E você ter que lidar com todo esse contexto e essa beleza de... E aí é interessante porque quando a gente fala desse vínculo de igreja, de viver esse lugar,
a coisa não é tão rápida como todo mundo quer. Não. E esse é um grande desafio. Quando a gente fala, por exemplo, de um governo plural de igreja, cara, não é rápido. Não adianta. E aí quem está querendo só ver um resultado e julga. E aí a gente esquece um pouco o que é o nosso propósito como igreja. Esse local de formar Jesus nas pessoas, de chorar até que Cristo seja gerado, de olhar para cada pessoa. Hoje, uma coisa que eu tenho dito muito aos amigos pastores é: nós prestaremos contas do tipo de crente que a nossa igreja formou. Não venha para cima de mim hoje com a superficialidade que a gente está construindo, com as igrejas que estão gerando cada vez mais. E a nossa mensagem já está gerando um tipo de gente. A nossa mensagem já está produzindo um tipo de crente. E a nossa vida, né? E a nossa vida. Porque você prega, mas está sendo assistido, né? Está sendo visto. Ainda mais com a rede social, eles estão vendo. E aí que eu acho que a gente precisaria pensar na nossa agenda, não baseado em quantos problemas eu consigo resolver, mas em como eu posso cada vez mais me tornar, né? Por exemplo, parecido com Jesus, para que eu possa ser um modelo para essas pessoas de poderem olhar, né? É um caminho de olhar para Cristo, né? Que passa com Paulo dizendo: pode me imitar, que eu estou imitando a Cristo, né? E é algo que foi perdido, né? Acho que a gente gastou tanto tempo nos últimos anos falando só olhe para Jesus, só olhe para Jesus, que esquecemos que faz parte do processo de formação, que alguém precisa de olhar, você precisa de olhar para alguém. Seus filhos vão olhar para você, né? E aí eu vejo que, e aí usando esse seu exemplo, né? Eu posso ir para casa da pessoa e resolver o problema. Só que seria até mais eficaz apresentar um modelo de casamento. Apresentar um modelo. Então você vê que Jesus, cara, você imagina, Jesus curava. Você imagina uma nação inteira doente. É infinito. E o dia que ele curar você da sua gripe, amanhã você tá com diarreia. E depois de amanhã. E todo mundo que ele curou morreu. Então não resolveu nada. Então tinha muito mais a ver. Tem alguma coisa mais profunda do que a resolução do problema. Que era demonstrar compaixão, criar um modelo a ser seguido, do que a resolução do problema em si. Era dizer: olha, ele se importa. Aí fala assim: vamos modelar um tipo de pessoa que se importa. Isso era muito mais poderoso do que a cura em si. Porque, de novo, esse cara morreu, essa mulher morreu, né? O filho da viúva de Naim morreu de novo, Lázaro morreu de novo, né? Então o problema não foi resolvido, né? Mas agora esse modelo que ele deixou para nós... É justamente esse nosso desafio, né? E paixão não tem como fingir, né? Sobre você construir gente que está mais apaixonada por Jesus do que por qualquer outra coisa. E essa beleza de poder resplandecer dessa forma... isso custa muito. E aí eu fico pensando que às vezes a gente constrói estruturas das quais Jesus não pode chegar. Porque se Jesus chegar, eu tô convicto que, infelizmente, tem muitas igrejas hoje no Brasil. Cara, se Jesus aparecer, se precisar virar igreja, acabou. Acabou. Esses dias eu tava lidando com uma situação, vendo uma situação, eu falei: cara, se isso aqui um dia virar igreja, acabou. Se Jesus precisa chegar e falar: cara, eu vim aqui assumir o lugar que é meu. Acabou. Se um dia esse líder fizer a curva para dizer: Jesus precisa ser entronizado aqui. E o questionamento é do que acaba na nossa própria vida. Se Jesus chegar em determinadas áreas, o que acaba? Porque a gente tem muito esse comparativo. A gente aprendeu a fazer muito comparativo, né? Do que é multidão, o que é discípulo, essa separação. E a gente enxerga isso tão nítido no ministério de Jesus. Mas a gente está tão... Muitas vezes eu né, falei sobre isso e sempre me vejo no lugar de discípulo, né? A gente sempre está na exposição, a gente sempre está no melhor lugar. Mas igual quando a gente é calvinista, a gente é sempre eleito, né? Sempre. Eu nunca conheci um calvinista que não tinha sido eleito. Exato. Você fala com convicção sobre os que não são, porque você mas Deus não me escolheu. Exato. Mas eu sempre gosto de pensar também nas áreas em mim que ainda não se tornaram discípulos de Jesus. Nas áreas em mim que ele ainda é multidão, que ainda não compreendeu, e eu percebo que dia a dia existem áreas, né? E a gente está nesse processo, e às vezes a área do meu coração que ainda não entrou nesse lugar, e o convite de Jesus para a gente poder entrar. Mas a pregação do evangelho, ela é tão simples que ela parece não ser atrativa. E hoje, quando a gente fala sobre o evangelho, é legal, porque todo mundo fala de Jesus no púlpito. A questão não é se tem Jesus no púlpito, a questão é se Cristo é o centro.
Então, assim, todo mundo cita Jesus. Todo mundo fala de Jesus em algum lugar. Mas a centralidade é Cristo, e eu penso que é justamente por esse lugar, porque não propõe, a proposta não é pragmática, não existe uma fórmula. É interessante, acabei uma conferência de pastores muito nessa proposta. Chega um cara pra mim e fala: ei, pastor, agora o que eu faço? Me dá um modelo. Eu falei: meu Deus. Falei: cara, ó, tem as gravações. Assiste tudo de novo. Pega e assiste tudo de novo pra ver se assim... Eu tinha essa crise com o Paulo Borges. Porque eu falo: mas tá, mas o que eu faço? Como aplica, né? Cara, você tem que deixar essas verdades modelar o fundamento e você vai ver o que vai acontecer, basicamente. A sua crença precisa mudar, né? Porque aí é o que eu percebo, assim. A gente mudou o slogan da igreja brasileira. No geral, a maioria das igrejas estão se autodenominando família. Eu lembro quando a gente entendeu, e a gente estava num processo, era justamente a transição do meu pai, e a gente precisava de entender como que a gente, de alguma forma, ia falar quem somos. Isso. E eu lembro que quando a gente falou sobre família, nos custou fazer uma viagem e a gente ficar dias meditando sobre aquilo, e todos os desdobramentos, do que significa isso. Família e do que de fato é real para nós e o que a gente ainda precisa de crescer dentro desse lugar. Agora, é interessante porque é tão fora do esquadro, porque eu disse, a gente veio de um ano com um desafio que família passa, com paradas que famílias têm que fazer. E com determinado sofrimento, porque eu recebi o questionamento de um dos membros, então hoje nós somos dezenas de pastores, e aí quando você vai pastorear pastores e tem pastores, e você está nesse movimento, cara, quando você planta igrejas, é um desafio gigantesco. Ser pastor local tem, né, os seus desafios da condução dessa família, mas quando você libera outras igrejas, esse desafio é multiplicado. E eu fui questionado por um dos pastores: será que a gente está conseguindo ser família? E eu disse: por quê? E ele falou: porque nós não tivemos tanto tempo juntos que deveríamos ter tido. Porque ele elencou alguns aspectos pelos quais produziam um questionamento. E eu disse: você percebeu o que aconteceu conosco? Na verdade, só nos faltou tempo para estar juntos porque somos família. Se não fôssemos família, teríamos o tempo. Porque somos família, existia um membro do corpo que exigia presença. E eu precisei fazer mudanças de logística justamente por conta disso. Porque justamente nessa proposta de estarmos olhando para Jesus é que a gente está sendo desafiado. Mas algo que eu penso, e até, né, nesse aspecto agora no mundo da psicologia, e a Esther, minha irmã mais nova, é psicóloga também. E a Esther, desde sempre, atende muitos pastores, né? E a gente estava justamente nessa discussão sobre também, muitas vezes, a gente ter a crença errada nas relações. E utilizar, inclusive, o entendimento correto, mas com a crença errada. Eu sei o que é, mas eu estou crendo de forma errada que eu devo ser família. E o que isso vai repercutir. E entra um pouco naquela provocação, né? De uma vida de partilha, ao invés de uma vida onde eu estou preocupado em tirar alguma coisa, em me aproveitar de algo. E nesse lugar a gente vai crescendo, e eu penso que o pastor também vai construindo uma comunidade mais madura, mais sadia, de irmãos que também entendem as suas responsabilidades. Um tempo atrás, um irmão me chamou para conversar: não, pastor, quero saber como você está. Já inovador. Falei: irmão, não se marca reunião com o pastor para fazer essa pergunta. Não. É o contrário. Mas esse lugar de produzindo. Aí eu penso que a gente consegue encontrar esse lugar de graça e de leveza a partir de um lugar onde eu saí da figura do herói. Onde eu saí da figura da redenção, do redentor. E mais profundo que isso, que aí eu acho que é um ponto que pega pra gente que é pastor também. Eu saí da figura de dono. Eu saí da figura de dono. Eu não sou dono da igreja. Eu não tenho essa capacidade. Eu não vou mexer com a mulher dos outros. Exato. É noiva de Cristo. Ainda mais quando sai uma espada da boca dele. Né? O homem é forte. E assim, não tem muita... Mas eu acho que é um pouco também assim, Douglas, você me provoca muito, né? E a gente é amigo para além daqui das câmeras.
mas você me provoca muito também esse lugar, assim. Eu acho que muitos pastores e pessoas que estão envolvidas no ministério, aquilo virou o vício dele, aquilo virou o fascínio do aspecto negativo. Esse cara, ele tá e agora ele é dono daquilo, ele é senhor daquilo, ele tem a posse daquilo. E eu me preocupo muito às vezes que eu vejo assim, um cara militando num lugar, e aí ele tem certas idealizações. Então o pastor, ele tem um complexo de insatisfação profundo, assim. É impressionante, viajando, você tem essa... Cara, mega churches e aí até indo para outros lugares como mega empresas e super atletas são resultado de feridas profundas, né? Não tô dizendo todas, né? Mas o ferido e o cara com feridas não tratadas, ele pode ir para um lugar de muita excelência, de trabalhar 14 horas por dia, de fazer coisas impressionantes, incríveis. Esconderijos, né? Porque ele tem que afirmar, né? Ele tem que mostrar ao pai: sou bom. É isso. Você me rejeitou, mas olha o tamanho da igreja que eu abri. Nisso, né? Eu me questiono muito hoje, assim, sobre esse aspecto, né? Cara, eu consigo voltar a ser irmão Dênio? Porque eu estou numa função pastoral, mas eu posso ser irmão Dênio, eu posso chegar... Cara, uma vez vou falar o nome dele porque é uma coisa boa, né? O Cezinha. Conheceu o Cezinha? Cezinha. Ele falou assim: poxa, o meu sonho da minha esposa é ser pastoreado por alguém que a gente formou. Falei, cara, acho que é isso. É sentar no banco e falar: olha, esse menino aí que nós trocamos as fraldas, pregando, cara, e nos abençoando. Eu vivo isso com meu pai hoje, né? De forma direta, assim. Eu confesso que, pela graça de Deus, assim, eu já vi e tenho me relacionado com muitas facetas de Cristo em diferentes pessoas ao longo da vida e pessoas que Deus vai nos presenteando, né? Jesus é muito grande para ser visto na totalidade em uma única pessoa. Então, nessa pluralidade do corpo, a gente vê. Mas meu pai carrega, assim, uma porção de Deus. Tanto é que eu falo para todos os amigos: o cara mais parecido com Jesus que você já teve contato. E todo mundo dá um sorrisinho e fala: legal, o Dênio tá falando, mas é pai dele. Até que os caras se relacionam com ele e falam: cara, sempre tem isso. Uma ligação depois de um tempo. Cara, e tal. E eu diria que talvez um dos traços mais claros, assim, é a humildade. Com certeza. É a humildade, assim, de poder estar aberto, de poder... Nessa relação com meu pai, de poder agora, nesse momento, né? De alguma forma, óbvio, ele continua sendo meu pai para nós, mas essa beleza de poder ver. E eu fico pensando, e às vezes... O que ele faz que expressa essa humildade? Você aqui pode falar. Não entendi. O que ele faz? Porque agora ele, para quem não conhece, o Dênio Lara, pai, né? Ele transicionou a igreja para você e tal. Sim. E o que expressa essa humildade para você, assim? Cara, ele agora foi pra Europa, falou: Deus tá nos chamando pra Europa, então faz 3, 4 anos que ele foi embora pra Europa. E aconteceu uma cena muito doida, Douglas, porque meu pai é médico. Quando meu pai renuncia à medicina, foi assim, né? Numa época em que igreja não sustentava pastor. Hoje a gente vive um cenário que pastores, muitas igrejas, né, são generosas e têm condição de cuidar bem de um pastor. Eu cresci num contexto, se você for pegar aí há 20, 30 anos atrás, não era assim. Era muito mais desafiador, sobretudo a um pastor comum. E meu pai entendeu que deveria renunciar. Inclusive, eu tenho um tio que foi um cara, uma das pessoas mais generosas, assim, que eu tive contato. Foi ele que permitiu... fora o início da igreja, e meu pai até num podcast com o Jonatas, ele contou um pouco, um dos empresários, esse cara estava entre os principais empresários do Brasil naquela época, foi ele que foi um pivô para a plantação da nossa igreja. Durante 5 anos, então, ele sustentou a igreja. Depois, tanto meu pai quanto ele entenderam que a igreja já deveria caminhar. Nesse processo aí, meu pai renuncia à medicina. E desde então, meu pai falou: olha, Deus me pediu e eu nunca mais vou voltar a exercer a medicina. Nunca mais. E a gente teve momentos de baixa, eu lembro, assim, como criança. Eu lembro de um ano que meus pais, assim, a igreja passou por um período de problemas financeiros. Eu lembro, eu tenho vivo na memória do meu pai tendo que ir na escola, porque aqueles 12 meses ele não conseguiria pagar o colégio. Ele dizendo: olha, no final de 12 meses eu faço compromisso. E como ele tinha ali
muito respeito e carinho daquele ambiente, mas eu lembro de situações como essas, por exemplo, e que, em determinado momento, a medicina extremamente assediada, e eu tive um tio, tem um tio, né? Tem um tio médico, que inclusive foi esse tio que falou, olha, esse tio olhava também para o meu pai toda a capacidade, meu pai é um cara com QI elevado, meu pai aos 16 anos de idade, ele passou em todas as federais que ele prestou para medicina, entre os 3 primeiros, então é cara que tinha foto em jornal, realmente, um cara muito especial. E ele disse, não vou voltar, nunca mais vou exercer, e Deus vai me sustentar. Então eu vivi muito isso, assim, de crescer vendo o sustento de Deus, de ver oferta chegando de maneira... E você perguntou sobre a humildade, aí a vida passou, Deus abriu portas, as coisas foram acontecendo, meu pai entendeu que tinha que fazer essa transição e que a Europa era o próximo passo dele. Ele vai para a Europa e ele me liga, porque era para ele ir para um tempo de descanso. E aí ele me liga e fala, eu acho que... Então, teoricamente, ele estava indo para lá para tirar um sabático, um tempo sabático. de descanso. Esse era o acordo. Mas ele liga depois de um tempo e diz, olha, eu estou sentindo que a gente vai começar um movimento de plantações de igreja por aqui. E eu já sabia de todo o desdobramento e o quanto a gente precisaria estar preparado para dar esse passo. Você está falando de um país de um câmbio de 7, 8. 7-1. E isso tem uma série de repercussões. Eu falei, pai, assim de cara. E outra, o senhor está no melhor momento aqui, não é idade de ir, aqui o senhor está bem amparado, aqui hoje o senhor tem uma vida estabilizada, o senhor... Colheu o que você plantou. Exato. E eu lembro que nessa ligação eu fiquei com meu pai assim, um tempo, e quando eu desliguei, o Espírito Santo falou, cara, você não está com pena do seu pai, você está com pena de você. Porque o seu receio é quando você chegar na idade dele, eu te pedir a mesma coisa. Aquilo já me marcou. Eita. Mas o que sucede foi pior, porque sem que ninguém soubesse, foi, pai, então a gente vamos criar uma estrutura, vamos entender qual é o caminho para isso e tal. E aí, meu irmão, salvo engano, foi meu irmão que me comunica, meu irmão mais velho, falou, cara, tá acontecendo uma coisa, eu não sei se você sabe, mas o pai tá fazendo Uber. O pai tá fazendo entrega com a mãe de comida. Ah, nós tá zoando. E eles passaram ali alguns meses até que foi descoberto entregando comida. E aquilo pra gente foi assim... Pro nosso time pastoral, que é um time todo mais novo, a hora que eu trouxe isso, assim, todo mundo ficou numa sensação assim... O cara tá lá vivendo missões, aí eu ligo para ele e falo, pai, onde você tá com a cabeça? Ele falou, não, eu não quis ser pesado a ninguém, eu nunca vi meu pai trabalhando com nada, eu nunca vi depois da medicina, igual eu tô te dizendo. Ele, por várias situações, ele falou, não, mas para fazer a obra de Deus, eu tenho disposição de poder fazê-lo. Então, assim, obviamente, né, naquele momento a gente já se organizou para poder, né, voltar ao nosso caixa missional, mas essa manifestação de humildade e da busca, o que eu tô atrás. E não é ele, né? Eu acho que uma coisa que é muito doida, assim, quando a gente fala de um testemunho como esse, é não olhar e falar assim, uau, o Daniel Lara é incrível. Porque você vai já tá matando tudo que a gente tá falando Exato. aqui. É você entender o que o Senhor pode fazer se a gente se entregar e deixar Cristo viver através de nós. Então era olhar e falar assim, cara, como Cristo é incrível. É isso. Como Cristo é digno. Como ele é digno. Na sua idade como de estabilidade. Como o Espírito Santo é incrível, agindo na vida de um homem. É isso. Como ele é digno de fazer. E aí eu acho que tira um pouco, eu fico pensando se não tivesse tanto brilhantismo nas cadeiras de liderança, se não tivesse tanta essa idealização, será que seria isso? E é interessante esse movimento, por exemplo, para a Europa, né? Porque às vezes alguém pensa, né? Porque quando pensa como imigrante para ganhar dinheiro, parece que é Brasil e Europa, né? Mas pensando em igreja, é Brasil e Europa no sentido ministerial. E é interessante quando você vai para esses contextos, né? Porque, por exemplo, um livro. Então, lançar um livro no Brasil pode ser algo muito bom e até mesmo financeiramente, porque você vai vender lá o seu livro e pode te abençoar. Lançar um livro na Itália, lançar uma música lá na Inglaterra e tal, é
missão. Você vai pôr dinheiro que muito provavelmente nunca voltará, porque você não tem pessoas suficientes, você não tem mercado. Ter um Instagram falando sobre Jesus nesses contextos é você ter um Instagram minúsculo, porque não vai ter... Fale sobre roupa, fale sobre... E o que um dia foi no Brasil, né? Isso, mas é tirar essa questão que nos faz a pergunta, né? O que você está falando, se tirássemos essa questão do glamour, né? Quem queria? Quem faria? Né? Isso é uma pergunta. E me parece que é o caminho pelo qual Jesus nos convida a morrer. É de uma glória futura, é de um algo que vem depois. Esse amigo que foi para missões, depois a gente passou a patrocinar, enviar missionários para morar lá, essa missão em Tanque Novo. Determinado momento, ele estava aqui em São Paulo e eu perguntei, cara, o que te moveu a fazer? Porque eu não estou falando de uma renúncia pequena, estou falando daquelas muito profundas, né? Que quando o cara vai te contando, você fala, cara, eu não sei se eu teria mesmo, e obviamente é uma graça para tudo aquilo que Deus nos chama a viver. Mas aí ele falou, cara, meu avô, pastor, o pai dele, pastor, falou, meu avô sempre falava algo, né? Ele dizendo, o pai dizia para ele, olha, às vezes Deus vai parecer que o pagamento dele é baixo. Às vezes vai parecer que Deus não te pagou o suficiente. Às vezes parece que quando você está servindo a Deus, mais a aposentadoria é incrível. Então esse lugar de poder trabalhar por algo que é eterno, por algo que é mais sublime, por algo que é além, que toca as nossas motivações, que vai dentro disso, que é considerar tudo como perda diante daquilo que eu estou, e saber que aqui eu só, cara, o nome do Douglas vai passar, Dizascope vai passar, o engajamento vai passar. E mais que isso, assim, sabe, Douglas, eu tenho questionado muito, estava até falando com a minha equipe de mídia e tal, porque hoje todo pastor, cara, tem, e é óbvio, olha que beleza, olha que coisa linda, olha que coisa impactante, eu tô lá, tô treinando para as minhas provas de corrida, tô te escutando com alguém aqui, sendo tocado, às vezes parando, repensando a minha vida, refletindo e falando, cara, que bênção da tecnologia, isso aqui deveria me deixar mais crente, poder ter acesso, poder chegar. Mas por outro lado eu estava dizendo, né, a gente veio aí de um contexto de tantos desafios e notícias que repercutem de uma forma tão negativa. As notícias negativas, elas têm uma repercussão, óbvio, maior do que até as boas notícias, inclusive no cenário cristão, no cenário gospel. E aí me levou muito a questionar, cara, tudo que a gente quer é ser conhecido. Assim, tudo resume-se em ter uma voz que vai ser ouvida, um rosto que é visto. Então, assim, é só isso. Qual é a nossa diferença? Só isso. Então, esse lugar de poder... E infelizmente, eu acho que todo esse processo é um contrafluxo ainda de uma cultura estabelecida. Ele vai num contrafluxo. Essa formação de discípulos por meio de uma igreja que está preocupada com isso. Que está olhando para as pessoas e está preocupado. Cara, essas pessoas estão... A Val pregou a última ministração da Val lá na Família Dizascope. Depois, se você tiver curiosidade, você até procura aí lá no canal da Família Dizascope. Ela pregou o que significa vocês não são desse mundo, assim como eu não sou. Né? E foi muito impactante, assim. E para mim, um dos pontos altos se a gente viver de verdade isso, vocês não são desse mundo, assim como eu não sou, Jesus falando, né? A gente precisa viver duas realidades, incomodados e incomodando. Né? E aí ela até usou um exemplo legal de quando a gente foi uma conferência na Suíça, né, em Genebra. E então você imagina, aquele grupo de brasileiros na Suíça, em Genebra. Primeiro, não tinha restaurante aberto depois do culto. Você vê a cultura dos caras, né? É uma cultura de muita discrição, de muito silêncio. Eu ouvi falar que, e aí alguém pode até me confirmar, você que mora, tal, já morou, de que, por exemplo, nos prédios as pessoas não dão descarga depois das 10 da noite. Olha, para não fazer barulho, não tomam banho, eles se organizam tudo para antes e tal, porque silêncio, discrição e privacidade é uma parada altíssima naquela cultura. Aí você imagina esse grupo de brasileiros, não achava nem restaurante, só achamos um restaurante que era um restaurante português, né, que parece muito com a gente, tava aberto à noite, a gente ia comer. Quando a gente saía do restaurante, a gente teve que jantar lá umas 3 noites seguidas, porque era o único aberto, a gente saía do restaurante, era um lugar de prédios, então a gente saía conversando e não percebia, né, cara?
o tom de voz que a gente fala como brasileiro. E a gente, não sei o que, contava piada, amanhã, hein? O pessoal começava a sair nas janelas, cara, e brigar com a gente. Por quê? Porque é um choque entre culturas. Era eles incomodados porque alguém que não é desse mundo estava andando ali. E você não tá fazendo pra ofender. Não, e eu incomodado com eles também, porque não é da minha cultura ser daquele jeito. Então você vê, tipo assim, se eu sou de outro lugar, eu tenho que estar incomodado, eu tenho que estar incomodando. E essa é a pergunta, né? Nós estamos criando discípulos, formando discípulos e sendo discípulos, né? Primeiro, incomodados, né? Bem-aventurados que choram. Tem a impressão que é isso, né? Não tem como estar 100% feliz. Tá errado. Isso aqui tá errado. Né? Se eu consigo encontrar prazer nas mesmas coisas que o mundo tá propondo prazer e tá tudo certo. E a impressão que eu fico é que, não deu certo como jogador de futebol, não deu certo como médico, não deu certo advogado, vou ser pastor. E aí o que eu buscaria aqui nessas carreiras, eu quero buscar aqui. E isso demonstra, né, hoje. E que é a discussão do nosso tempo, cara. Não tem problema nenhum pastor ter recursos. Mas acima do que eu conquisto, a Bíblia fala sobre uma modéstia que precisa ter no homem de Deus. Quando outra coisa chama mais atenção em mim e esse poder de gerar. Porque esse é o grande ponto também. Se eu não estou gerando Cristo através da minha vida, eu estou gerando alguma coisa. Se eu fui colocado num lugar de referência, eu estou formando alguma coisa. Alguém está olhando para mim e desejando alguma coisa. E o lamentável de olhar para esse lugar nos grandes modelos é que você forma uma geração de pastores que passam a desejar essas mesmas coisas. E aí é isso hoje, assim. Uma fábrica. O pastor do paletó largo, que tá lá na cidade interior. Esse cara que tá ali, cara, se doando por Jesus, se dando. Esse cara que tá vivendo. E aí corre o risco da gente, à medida que as métricas vão sendo estabelecidas, a gente vai desprezando algo e abraçando outras coisas. E óbvio, não é nem um paletó largo de um senhor e nem... Mas esse lugar onde Cristo pode ser visto através da nossa história. E o que eu trago hoje é que talvez a gente desconsiderou. A gente considerou muita estrutura, muito estética, e a gente desconsiderou as pessoas. E hoje o meu apelo muito para os pastores é: você é responsável sim por essa pessoa que vem, senta aqui no domingo, cara, e tá namorando e tem vida sexual ativa. É uma responsabilidade sua. Falar a verdade. E mais do que falar a verdade, de chorar para que Cristo seja formado. De dizer, cara, ainda não houve uma compreensão em toda a extensão. Se eu preciso na semana voltar e ter uma vida sexual ativa, é porque eu ainda não compreendi em plenitude aquilo que Cristo é e a satisfação que Ele me dá, ao passo que eu posso ser santo como Ele é santo. E esse clamor por olhar uma igreja que vai ser apresentada, e talvez o nosso nível de temor como pastores cresçam quando a gente percebe que nós temos uma responsabilidade. O que eu sinto é que o modelo moderno fez com que não nos sintamos responsáveis mais. Então eu tô aqui, cara, eu simplesmente tô liberando a palavra, mas... E é aquele pai, esses dias eu peguei um transporte, inclusive estava indo para uma igreja, a cidade era de interior, pego o transporte. E o cara começou a falar do filho adolescente, ele passou 2 horas falando mal do filho dele. E falou do filho. E foi tão assim para mim, e lógico, ver um pai falando do próprio filho, que quando deu uma pausa, eu perguntei para ele: mas você já avaliou que a responsabilidade do seu filho é sua? E que talvez parte do que ele viva seja um reflexo daquilo que você permitiu ou daquilo que você foi omisso. Então hoje, quando eu olho também, a nossa responsabilidade como pastores é olhar para a igreja e dizer, cara, há uma responsabilidade nossa, e óbvio, guardada as devidas proporções, com coerência, mas há uma responsabilidade em olhar, e isso aqui, e volta no que a gente falou, porque enxergar essa responsabilidade não é a prática de olhar agora e falar, não, eu mudo isso, eu faço isso, obrigo ele a fazer, não é suficiente. Não. Eu estava esses dias, né, eu tô com a Chloe lá em casa, a minha filha mais velha, ela fez 13 anos. Acho que a Luísa é um pouquinho mais velha. Você tem 14. Tem 14. Então, acho que você está vivendo toda... Eu estou começando a viver essa mudança, né?
de olhar agora, né, todo o reflexo e as mudanças que isso produz. E cara, a coisa mais importante para mim é que ela ame Jesus. E eu peguei um voo e eu nunca... Assim, eu sempre trabalhei para isso, desde o momento 1 de vida. Mas eu nunca tinha sentido uma preocupação, inclusive até negativa. Eu estava num voo e me veio isso. Nossa, a Chloe está crescendo. E se ela não amar Jesus? E se isso aqui não for uma prioridade para ela? E se isso aqui, ainda que ela dê todos os indícios, ainda que ela tá aqui dentro de casa e tal, e aí eu desci no aeroporto e tô com aquilo. E foi muito interessante, porque como Deus cuida da gente, assim, em detalhes, e a gente não fica atrás de profecia, óbvio, a gente sabe que Deus fala por meio da palavra, a gente tá... Mas eu vou para um culto, prego, no final do culto vem uma moça orar, pastor, posso orar por você? Pode. Cara, eu não citei o nome da Chloe na mensagem, certamente essa moça me acompanhava e sabia, e ela falou, Deus me pediu para orar pela Chloe, e eu vim aqui fazer uma oração, e ela liberou algumas palavras, e nunca nem tinha acontecido isso, ela falou, quero te dar um relógio, porque eu sinto de você chegar, e se você puder entregar para ela, esse relógio vai ser para chancelar essa palavra que eu entreguei, para de alguma forma você lembrar. Tá falando, qual que é a probabilidade do cara descer do avião Deus no aeroporto? Exagera, né? Sabe, quando você se sente amado, abraçado, mas eu olho para esse contexto de, cara, tudo que eu posso fazer é me tornar esse lugar. E como você está dizendo, eu posso me tornar esse lugar, de que ela possa olhar para mim. Mas é isso. Mas isso é um incômodo vivo no aspecto de, cara, isso aqui para mim é uma prioridade. De que Cristo seja formado, de que ela resplandeça Cristo. Que ela ame. Que ela ame muito mais. Se eu colocar um monte de métrica, ela vai fazer, mas tem um momento que ela chega e fala, eu quero ler as Escrituras. Vamos ler em um ano? Não é em um ano que eu quero ler o quanto antes. Esse ano eu quero ler o máximo possível. E você não mandou, e você entra no quarto de uma adolescente, você vê... E eu penso que isso também, na formação, né, daqueles da igreja, esse lugar de um pastor enxergar, cara, vamos olhar mais do que as métricas superficiais que a gente olha, vamos olhar mais do que, compramos, enchemos o evento, isso não é suficiente. É olhar para a sua comunidade e falar, uau, as mulheres estão se reunindo para estudar de forma expositiva a palavra. E elas se conectam lá onde estão para estudar a palavra, a custo de quê? De nada. Não vai ter diploma no final, não vai ter um curso. Né? O que a gente parou e elaborou, e poderia ser, mas nesse lugar. Então, eu imagino que um pastor deveria estar olhando para esse lugar, e talvez o Brasil precisa, nesse momento, de pastores que olhem para a igreja e que vejam muito mais do que o vídeo, o Instagram, o evento cheio, o novo prédio que eu comprei, e enxerguem Cristo sendo gerado nas pessoas e tem um compromisso com isso, de se esmerar para dizer, olha, até que Cristo seja formado, até que Cristo seja gerado. Esses dias eu vi aí um grande influenciador, ele estava num podcast e ele falou, não, a menina vai... Ele estava falando de determinada menina que se tornou um padrão social, que ela vive na balada e está envolvida em um monte de coisa, e chega domingo ela está no culto. E ele faz até uma piada dentro disso. E quando eu vi aquele cara falando aquilo, eu senti assim, cara, as pedras estão clamando. As pedras estão clamando para dizer, ei, pastor, cadê você? Cadê a sua responsabilidade com a formação de Cristo? Nós vamos fazer pregação para um monte de gente dizer, uau. Nós vamos continuar construindo sermão na igreja para, de alguma forma, só alimentar o ego das pessoas, ou nós vamos assumir um compromisso de que Cristo seja gerado? A gente vai continuar fazendo medley de louvor que emenda um no outro, que qualquer pessoa ficaria emocionada. A gente vai continuar com esses nossos apelos baratos de final de culto, que qualquer pessoa ergueria a mão, com uma proposta que não é o evangelho, que qualquer pessoa responderia. Você não precisa fazer nenhum cálculo, qualquer pessoa gostaria disso. Ou a gente vai fazer um compromisso de pregar o evangelho a fim de que as pessoas possam ter um impacto real com o que é o evangelho. E a gente pare de metrificar a igreja a partir das coisas superficiais, sabe? É mais ou menos como Cristo nos convidando para um lugar e Deus colocando Jesus do lado da nossa igreja e dizendo, e aí, cara, esse aqui é o padrão. E é confortável pra gente as conferências pragmáticas, porque se eu for comparar minha igreja com a sua, é legal. Aí você fala, não, Daniel, faz assim. Aí ano que vem eu volto e eu até consegui aplicar. Então... Você falou das pedras clamando, né? Eu também vi uma menina, ela postou assim,
de forma muito sarcástica, né? Ela postou: imagina que legal uma religião que segue as palavras de Jesus. Isso é. E aí, quando nós olhamos para a nossa igreja, eu acho que esse precisa ser o questionamento. Se alguém for, se Jesus fisicamente resolver por 4 semanas, falar, cara, cheguei aqui na cidade, vou frequentar a sua igreja, ele escolheria virar membro dessa igreja? Meu Deus. Meu amigo, obrigado. É sempre muito bom. Você me deixou em crise aqui, mas tá tudo bem. Sempre muito bom. Obrigado por E continuar nós conversamos 1 hora e eu não consegui fazer nenhuma das perguntas que eu tinha programado. Mas por quê? Deus vai nos conduzindo, né? É isso. Naquilo que tem essa, mas você vai ter que voltar pra eu poder fazer minha pauta aqui. É isso. Vambora. Obrigado. Uma honra, meu amigo. Obrigado mesmo. Sou sempre minha. muito abençoado estar com você e acredito que essa nossa comunhão é algo gerado no Senhor. Eu lembro de 2018, não foi? Que a gente viajou. Verdade. E eu já falei isso, acho que em alguns lugares, mas foi muito marcante, assim, ver a forma genuína que a gente conhece um pouco mais perto, sabe? É legal também ver quando coisas são por acidente. Eu acho que propósito tem isso, assim, sabe? Um cara que não estava procurando muito isso e Deus coloca, e é muito legal. Porque tem muita coisa que é fabricada e pode ser fabricada. Aí você fica até na dúvida, né? Exato, mas é muito gostoso quando você se aproxima e vê, e é isso que a gente vê em você. Eu dou muito esse testemunho, né? E aí, em 2018, eu tava lá meio perdidão, porque era um grupo de caras mais conhecidos e tal. Eu continuo mundialmente desconhecido, mas... E você é um cara que eu já acompanhava ali e tal, e foi muito legal a forma como que você me abraçou ali na viagem, me colocou debaixo do braço. Pô, vamos estar aqui e criando esse espaço. E esse podcast também é isso, né? Obrigado por ser isso também. Eu olho, por exemplo, um Paulo que se tornou um amigo, uma inspiração. Conheci o Paulo através de você aqui. Legal. Tanta gente conheceu e tem muita gente que foi conhecida através desse lugar, né? Que legal. E eu acho que essa é uma das belezas que você carrega. E obrigado por ser esse espaço. Amém. Por tanta gente especial sentar aqui e poder ser ouvida por tanta gente que precisava ouvir. Muito bom a gente poder todo dia lançar sementes, né? Lançar sementes e ver o que Deus vai fazer com isso, né? Isso é muito bom. Especial, que se multipliquem também. Amém, que dê fruto. Abundante. E que você que foi provocado também por essa nossa conversa aqui, possa dar uma resposta a isso. Não desliga não e já vai fazer outra coisa. Pensa um pouco, medita um pouco. Deixa o Senhor ferir mais ainda o seu coração. Se precisar, volta, ouve novamente. A gente precisa dar uma resposta a isso. Deus abençoe você. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. A Conferência Talmidim é um chamado de volta ao discipulado saudável, ao evangelho vivido e à formação que gera Cristo em nós. Se você não quer apenas saber sobre Jesus, mas se parecer com Ele, então esse chamado é para você. Inscreva-se agora. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.